Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre mais uma vitória do Botafogo, 3-0 em cima do Bahia. Segue o líder, segue o líder! O empate do Flamengo no Maracanã decepcionante. E a qualquer momento teremos novidades em relação à permanência do técnico Jorge Sampaoli. O Vasco que foi garfado lá em São Paulo. Ah, meu Deus do céu! Essa comissão de arbitragem da CBF, só a misericórdia de Deus. E o Fluminense que estava vencendo de virada com seu time misto e cedeu o empate aos 50 minutos do segundo tempo. Os comentários de Marcos Salles, tudo você vai curtir dentro de instantes. Aqui, no Momento do Esporte, está começando. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas de Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentado por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, o imperador que já cobriu 9 Copas do Mundo. Momento do Esporte no ar. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 35 anos aqui no Momento do Esporte. Foram 18 anos na CNT, 5 anos na Record, 5 anos na Bandeirantes, depois 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos, audiência total. Agora estou aqui na TV Ondas Play, fazendo aquilo que eu gosto, apresentando o Momento do Esporte para 192 canais no Brasil e no mundo, em 196 países. O Momento do Esporte está começando e de imediato eu chamo ele, Marcos Salles, meu comentarista, repórter, comentarista. Boa tarde, Napoleão. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Você só não está com um sorriso mais assim estampado no rosto por causa do jogo do Vasco de ontem. Na verdade, eu tô na bronca aqui, né? Mas meter a mão no meu Vasquinho. O nosso deputado Renato Machado também reclamou com veemência. Fomos garfados. Foi isso mesmo? Olha, tá complicado, cara, porque as situações a favor do Vasco, ninguém fica 2, 3 minutos para poder ver se vai, por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro, teve isso no gol do Vegete. Sim. Aí ontem, para definir que anulou o gol, foi menos de 1 minuto para poder definir. Eu acho que o Vasco foi garfado. Nós vamos falar muito sobre esse episódio que aconteceu lá no Allianz Parque, né? O Vasco garfado, o Vasco jogou muito bem. No noticiário do Vasco, aguarda aí, torcedor vascaíno. Aguarda aí que nós temos muitas coisas para falar, com imagens e tal, vestiário. No Momento do Esporte, o torcedor não perde o lance, né? Com certeza. Bom, então, vou chamar ele, o homem que fareja a notícia. Vem de lá, Sebastião Paes. Ele vai dar o recado. Sebastião Paes, dá o recado. Já o Sebastião Paes pinta no pedaço. Ele tá com frio, tá. Também, meu irmão? 17 graus. Agora sim, Sebastião Paes, dê um recado aí, irmão. Boa tarde, Napoleão Nascimento. Boa tarde, equipe. Boa tarde, amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que a CBF reconheceu oficialmente nessa última sexta-feira o título brasileiro do Clube Atlético Mineiro, conquistado em 1937, por ocasião do Torneio dos Campeões. Vale lembrar que o Botafogo também venceu esse torneio em 1931 e certamente também vai reivindicar este título brasileiro. E, meu amigo, o Flamengo bateu o recorde histórico de índice de torcida na mais recente pesquisa divulgada pelo Datafolha, realizada entre os dias 31 de julho e 7 de agosto deste ano e publicado na última sexta-feira. O levantamento aponta que o clube rubro-negro tem a torcida de 21% dos brasileiros, maior número registrado nos últimos 30 anos de existência do Instituto. O segundo clube de maior torcida é o Corinthians, de São Paulo, com 15%. O time paulista leva a melhor
sobre o Flamengo na região sudeste com 20%, mas perde nas demais regiões do país. Os dois times recresceram dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior de 2019, quando o rubro-negro teve um índice de 20% e o Timão de 14%. Depois do Flamengo e Corinthians, as maiores torcidas são de São Paulo e Palmeiras, 7%, Cruzeiro, Vasco e Grêmio com 4%, Santos 3%, Atlético Mineiro, Bahia Internacional e Botafogo com 2%, Fluminense, Sport, Vitória e Fortaleza apresentaram 1%. Além disso, 19% dos entrevistados responderam que não tem clube, 1% afirmou que torce pela seleção brasileira e outros 5% se dividiram entre os demais times. A gente chama atenção para o índice do Botafogo, que aparece com o dobro de torcedores do Fluminense. E para encerrar, meu amigo, sem o Maracanã, que será fechado a partir do dia 26 de agosto para a reparação do gramado, Flamengo e Fluminense se movimentam na tentativa de realocar suas partidas do Brasileirão. E uma opção pode ser o Nilton Santos, do Botafogo, que está aberto a conversar. Por hora, o Fluminense planeja jogar contra o Fortaleza em Volta Redonda. O Flamengo estuda enfrentar o Atlético Paranaense no estádio do Corinthians, em São Paulo. O Vasco é outro gigante carioca que conversa com o Botafogo para utilizar o estádio, enquanto São Januário estiver fechado para a sua torcida. E por hoje é só, meu amigo, a gente fica por aqui, desejando uma excelente semana a todos, um forte abraço e que todos fiquem com Deus. Olha pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas de Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Olha, eu vou te contar. Obrigado, Sebastião Paz. Tititi falou tudo. Sebastião Paz deu informações preciosas sobre tudo. Esse problema de campo, os times do Rio de Janeiro jogarem. Como é que vai ser aí, cara? Vão procurar o tapetinho? Na verdade, será que vão procurar o tapetinho? Na verdade, a dificuldade a gente está também, não só pelo estado do gramado do Maracanã, como pela justiça comum que está interditando a torcida de São Januário. Né? Mas, se por acaso conseguir resolver isso aí, o Vasco volta a jogar em São Januário, não precisa mais depender do Maracanã, como não vai conseguir porque vai estar interditado. O Botafogo continua jogando no seu estádio, quem vai ter dificuldade vai ser o duplo Flamengo e Fluminense, que administrava o Maracanã, e com o problema do gramado, o Flamengo já parece que vai optar em tentar jogar no estádio do Corinthians. Tem o jogo não vai jogar lá no Cariacica, né? Cariacica. Depois o outro jogo, inclusive do Vasco, vai ser em Brasília. Então, já transferiu, já vendeu o mando de campo lá para Brasília. Eu não consigo entender porque não estão querendo usar o Volta Redonda, porque normalmente o pessoal utilizava o gramado tá ruim, cara. Tá ruim também? Tá ruim porque todos os jogos da segunda divisão, terceira divisão, todos estão sendo realizados lá, no estádio da Cidadania. Então o Flamengo está buscando aí um gramado pela qualidade dos jogadores, e outros times também, né? Pela qualidade dos jogadores, tem que jogar num gramado bom, né? É verdade. E me falaram, um passarinho verde me soprou aqui, que o estádio lá, Mané Garrincha, não tá lá essas coisas não. Tem isso também. Me falaram que o gramado lá tá horroroso. Isso não é de hoje não, Então vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. De repente poderiam ver se poderiam fazer a solicitação ao Botafogo, que é um time co-irmão aqui do Rio de Janeiro. Não sei aí qual a possibilidade. Apesar que é um campo sintético, o Botafogo hoje já se adaptou. O Flamengo não gosta de jogar, já tem aquele problema de jogar com o Atlético Paranaense, jogar com o Palmeiras. Então. Aí tem isso, o Botafogo hoje já se adaptou e se adaptou muito bem ao gramado sintético. Agora os outros clubes, Vasco, Fluminense e Flamengo, têm essa dificuldade. Muito bem, então você, meu amigo telespectador, onde quer que você esteja me acompanhando no Brasil e no mundo, são 192 canais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em 196 países. Você vai curtir agora os resultados dos jogos do final de semana. Foi a 21ª rodada, ou seja, a segunda rodada do retorno, né? E segue o líder. Joga na telinha da TV 1 das Play aí, meu querido William, os resultados. Vamos lá. Começando no sábado, com 2 jogos no sábado, né? Tivemos o empate vergonhoso do Flamengo, com as reservas do Internacional em 0-0. O Corinthians empatou com o Goiás também, na Neoquímica Arena. Resultado surpreendente, hein? Finalzinho. Rapaz. Conseguiu um golzinho, só Deus sabe como, né? 1-1.
Depois tivemos Bragantino e Cuiabá, 2-0. Esse jogo já foi no domingo pela manhã. Assisti esse jogo. Isso. Aí depois, Botafogo e Bahia, 3-0 pro Botafogo. Atlético Mineiro 2, Santos 0. Foi a abertura oficial, né, do Arena MRV. Palmeiras 1, Vasco 0. Atlético Paranaense 2, Fluminense também 2. Rapaz, esse jogo, a gente vai falar muito sobre esse jogo do Fluminense. O Fluminense botou todo o time de reserva. E o jogador do Atlético Paranaense foi expulso aos 19 minutos do primeiro tempo. Né? Depois, América 2, São Paulo 1. Resultado surpreendente. Fortaleza 3-1 em cima do Curitiba. E o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3-0. Não é brincadeira não, né? Pô, antes de nós chamarmos o nosso merchan, eu queria a tua consideração em relação a isso aí, esse resultado. Eu tinha dado que eu acharia a zebra aqui entre Cuiabá e o Bragantino, mas a zebra toda foi do América Mineiro em cima do São Paulo, né? Porque o São Paulo vinha numa boa sequência e de repente perdeu, apesar do jogo estar sendo em casa, mas o América o América Lanterna, ganhar do São Paulo, que está postulando a Copa do Brasil, tá mal no Campeonato Brasileiro, não tá muito bem também na Sul-Americana. Então, e o pessoal, a crítica lá de São Paulo, os paulistas, São Paulo, não sei o que, Corinthians, Palmeiras, querem botar um de qualquer maneira aí no brasileiro, né? Tanto é que você viu o vexame do jogo do Vasco. Verdade, né? Verdade. Então eles querem de qualquer maneira. Vamos fazer o seguinte, vou dar a classificação e depois, William, a gente segue a programação normal, eu falando da Somar e tal. Bota a classificação aí, William. Bota a classificação do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, após o resultado da 21ª rodada. Já está ali, você já está conferindo ali os resultados, a classificação. O Botafogo disparado, 51 pontos. Rapaz, se eu te falar o que o Vanberto fez comigo hoje, tu não acredita. Ele mandou uma garrafa de 51. Pô, brincalhão, Vanberto. Tá de brincadeira. Tô brincalhão, Vanberto. Tô brincalhão, né? Pode voltar novamente aí. Tivemos Palmeiras, é o segundo colocado com 40. Depois o Grêmio agora ocupou a terceira colocação com 36. Flamengo é o quarto, também com 36. O Grêmio tem um jogo a menos. Fluminense é o quinto, com 35. O Bragantino pulou para a sexta colocação, também com 35. Sétimo, Atlético Paranaense, com 33. Oitavo é o Fortaleza. Olha o pulo que o Fortaleza deu, meu querido Marcos. É verdade. Fortaleza é o oitavo colocado com 32. O nono é o Atlético Mineiro, que venceu também, continua aí, está com 30. Cuiabá é o 10º, pode subir um pouquinho, meu querido William. Cuiabá é o 10º, né? Cuiabá é o 10º com 28. 11º São Paulo, também com 28. 12º Cruzeiro, começa a preocupar, William. 12º é o Cruzeiro, com 25. 13º Corinthians, também com 25. 14º o Internacional, com os mesmos pontos, 25. 15º Goiás, com 24. 16º Bahia, com 21, olha só. Bahia, se consegue um resultado bom, poderia ficar melhor. Sim. Aí vamos lá. 17º, o Santos. Olha a situação do Santos, meu querido Marcos. 17º, o Santos com 21 também. Aí vamos lá. Vasco, 18º, com 16. Curitiba é o 19º, com 14. E o América é o Lanterna, continua segurando a Lanterna, apesar da boa vitória em cima do São Paulo. É o 20º colocado, com apenas 13 pontos. Então você vê que o Santos já entrou na zona de rebaixamento. Marquinhos, analisa aí rapidamente essa classificação. Bom, primeiro que lá na frente a boa ideia, né, do Botafogo de não ver ninguém no retrovisor, porque ele está na curva, o pessoal está lá atrás ainda. E o campeonato do Vasco é com esses clubes que estão um pouco acima, que é o Santos, que é o Goiás, que é o Curitiba, que está abaixo do Vasco, que é o próprio América, que está abaixo do Vasco. São 2 jogos contra o América, né? E o Vasco, até ali o Cruzeiro, o Corinthians, é o campeonato que o Vasco tem que disputar. Porque os outros, o Vasco realmente não vai conseguir chegar nem perto. Então o Vasco vai tentar, né, chegar nesses clubes que estão na faixa de 20, até 28, né, pontos na frente do Vasco. São os adversários que o Vasco tem que tentar vencer, devolver as derrotas que teve em casa. Por exemplo, o Goiás, o Santos, Goiás e Santos teve mais um que venceu o Vasco em casa, o Bahia, que é o próximo jogo. Bahia!
que é o próximo jogo. Lá, na Fonte Exatamente. Nova. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. O Sport tem que tentar devolver agora essas derrotas que sofreu em casa e, de repente, no jogo contra o Bahia, pode contar aí com a estreia do Bahia. Muito bem, meu querido William. Muito bem. Muito bem. Curta agora aí as novidades da Somar. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas de Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Muito bem, não deixe de acessar nossas redes sociais, né? Ô Marquinho, vamos falar agora do Clube do Seu Coração, mas antes eu queria mandar um recado para a CBF. Meu querido Wilson Seleme, pelo amor de Deus, meu presidente querido, tenho um respeito muito grande por você. Tá feia a coisa, viu? A arbitragem no Brasil, vou te contar, tá de chorar, Marquinho. Tá de chorar porque não tem critério, né? Você vê, no jogo do... Não vou nem falar o cara que empurra o outro e ele não dá pênalti e o outro não dá. Não vou nem falar isso, que isso tá acontecendo demais, né? Uns, se o cara empurrar, dá um empurrãozinho, marca, dependendo do interesse. O outro, pode até dar uma paulada que não, foi do jogo, né? E lá no Grêmio, não sei se o William tem a imagem do jogo do Grêmio. O Grêmio ganhou bem, atropelou o Cruzeiro, 3-0. Rapaz, o Soares sofreu uma falta ali do lado, né? Aí pra fazer cera, o que ele fez? Tirou a chuteira. Aí o Marlon pegou e jogou a chuteira dele pra fora, pra ele sair do campo. Por que ele tá lá sentado no campo? Né? Aí você vai ver a imagem. O William conseguiu a imagem. O William é danado, rapaz. Ele conseguiu a imagem. Roda a imagem aí, William, pra gente. Grande pra equipe do Grêmio, tanto tecnicamente como sendo o líder dentro de campo. Soares reclamando ali. A chuteira do pé direito dele saiu. Agora o jogador do Cruzeiro jogou a chuteira pra fora. Aí o amarelo. Pode uma coisa dessa, cara? Bom, primeiro assim, essas artimanhas é muito... Aqui no Brasil, principalmente, é muito usual os jogadores fazer isso, fazer cera. Aquilo ali foi um tipo de cera que o Luiz Soares quis fazer. Viralizou no Brasil todo isso aí, sabia? O Marlon, acho que foi mais esperto, jogou a chuteira dele pra fora, para que ele pudesse colocar a chuteira e o do lado de fora, pô. O jogo pudesse dar a sua continuidade. Mas tem muito isso, o goleiro também, né? Às vezes, pô, não tem nada, tira a luva. Exatamente. Não sei o quê. Então isso aí... É de acordo com a sua conveniência. Exatamente. Aí, cabe também, eu acho que o juiz tem como perceber... Mas não tem, rapaz. Nós não temos hoje, não adianta, cara. Os caras cometem erros assim primários. Verdade. Você viu lá em Belo Horizonte? Você viu em Belo Horizonte o jogo do Atlético? Sim. Porra, o cara dá uma falta que não existiu, o cara nem tocou nele. Os dois escorregaram sozinhos, o árbitro da falta. Meu Deus do céu! Onde nós estamos, Marcos? Tem muito disso, do jogador não tocar. Às vezes, e eu fico mais na bronca ainda quando o jogador às vezes nem toca no adversário e ele ainda dá um cartão amarelo. Ainda dá um cartão. Ou seja, eles erram duas vezes. Erram duas vezes. Muito bem, deixa eu fazer um registro aqui com muita tristeza, mas tristeza mesmo do coração, que faleceu um grande amigo meu, cara. Trabalhamos juntos na CNT, na Bandeirantes, na Record, meu querido amigo José Cunha. Para mim, um dos melhores locutores esportivos, narradores do futebol, né? O cara inovou, né? Depois, já no final da carreira, ele foi comentarista e tal, comentou para mim lá na CNT, na Record, na Bandeirantes. Poxa, o Brasil perde um grande jornalista, né? E a gente aqui, no Momento do Esporte, da TV Ondas Play, deseja que Deus, com sua infinita misericórdia, conforte a sua família. Dito isto, hora e vez de falarmos do Clube do Seu Coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Coloca o escudo aí, William. Coloca o escudo aí da telinha da TV Ondas Play. O escudo e o hino. Ah lá, o escudo. Clube de Regatas do Flamengo.
Bonito o hino. Sim. É bonito, mas as coisas que estão acontecendo no gramado não é nada bonito. Tá desagradando. O Flamengo do meu amigo, meu irmão, Zé Camilo Zito, nosso Zito. Zitão, ele está de volta. Aliás, quinta-feira você encontra com o Zito, né, na residência dele, vamos conversar, porque Caxias precisa melhorar. E ele está de volta aí. Beijo carinhoso pra você, Zito. Tomara que o teu Flamengo também consiga melhorar, porque a coisa tá feia, né, meu irmão? A coisa tá feia. Flamengo que conseguiu um empate com o Internacional, com as reservas do Internacional, meu irmão. Reserva do Internacional. Marquinhos, enquanto o William bota aí na telinha da TV 1 das Play e também no nosso canal de YouTube os melhores momentos, fala desse jogo aí. Então, na noite fria de sábado, a torcida do Flamengo teve lá presente. Sábado frio, tenebroso. Cerca de 50 mil torcedores. A torcida vai, né, cara? Vai. A torcida do Flamengo vai estar sempre presente, né? A torcida do Flamengo, a qualquer momento, com chuva, com sol, com frio, está sempre prestigiando o time. Agora, o problema é que o Flamengo voltou a ficar naquela base... O Flamengo é que não está prestigiando o seu torcedor. O seu torcedor. No início do ano foi assim, o Flamengo não estava bem, aí depois, com a chegada do São Paulo, né, deu uma melhorada, mas caiu de novo. Olha o gol que o Luiz Araújo perdeu. No início do jogo. Não pode perder um gol desse cara a cara, né? Aí tu vê a diferença pro Botafogo. O cara do Botafogo entra numa bola dessa, dá um totozinho, gol. É gol, exatamente. Isso é o quê? Falta de tranquilidade? Cara, essa bola aí eu acho que era mais pra ele dar um totozinho mesmo. Ele tentou dar o chutão, mas acabou errando. Mas a bola também, ó, por exemplo, essa bola pro Gabigol não chegou, né, como costuma chegar. E o time do Flamengo, né, em alguns momentos, tem alguns relances assim daquele time antigo que, pô, envolvia o adversário, mas também tem situações que fazem algumas jogadas assim que chega a ser quase que bizonhas. Eu diria que o Flamengo hoje é um verdadeiro vagalume. Acende e apaga, acende e apaga. Exatamente. Pô, começa a pressionar e daqui a pouco relaxa, os caras, pô, rapaz, a zaga do Flamengo parece uma peneira, meu irmão. Os caras, será que é o Sampaoli que manda os caras fazer isso? Pelo amor de Deus, William. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Pô, os caras ficam daquele tototó ali atrás, Dani não sai, quando sai erra a saída, os caras vão lá e tomam. E é perigo. E o jogo, se você for ver, não foi assim um jogo de grandes oportunidades. Teve duas grandes oportunidades do Flamengo no segundo tempo, que foi o chute do Vitor Hugo e depois o chute do Wesley que pegou no travessão. Fora isso, essas bolas alçadas, né? Esse é o chute do Wesley, que explodiu no travessão, né? E se fosse contra qualquer outro time, entrava. Né? Então, contra o Flamengo não entra. Os goleiros fazem milagres contra o Flamengo. A verdade é essa. O detalhe também é que no início do primeiro tempo, o Flamengo teve duas baixas, que foi a do Arrascaeta e também... Perdeu dois jogadores importantes, né, cara? E o Arrascaeta é um célebre, é cabeça pensante, né? Não adianta, o Flamengo não tem um reserva à altura para Arrascaeta. Não adianta, não tem. Tentou, a diretoria omissa, né? Tentou. O Flamengo, sabe o que o Flamengo está juntando? Dinheiro. Tem 300 milhões lá em caixa. Agora, jogador para substituir o outro, não tem. Entendeu? Tentou Claudinho, tentou o Wendel, tentou o Dela Torres, não conseguiu ninguém. Os outros vão. Olha só, o Vasco, rapaz, basta inteligência. Os caras só querem contratar jogadores de milhões. O Vasco foi lá na Argentina, trouxe centroavante, beleza de centroavante. Beleza? Joga muito. O Vasco foi lá em Paris, trouxe um jogador espetacular, que todo mundo sabe que é qualidade pura, vai ser o 10, vai ser a referência, né? Sim. O Dimitri Payet, que deve estrear a qualquer momento. Agora o Flamengo não, só vai atrás de jogador que custa bilhões. Aí sabe o que acontece? Eu vou pedir o departamento fiscal do Flamengo fazer uma auditoria, cara. Porque, pô, isso é digno de auditoria. Porque os caras só procuram jogadores caros pra Dedéu e que não resolvem absolutamente nada, ficam aí no banco. A maioria dos jogadores que o Barás contratou, que eu tenho até um respeito e admiração por ele, pô, tá no banco, os caras caros, tudo no banco. Sim. Pode isso. É complicado, no momento que está vivendo, com jogadores que fez um investimento alto e não deu retorno. Até o próprio Alan chegou por enquanto ainda não deu retorno esperado, é bom. E o detalhe é o seguinte, eu acho que com a contusão do Arrascaeta, o time sentiu. E o time, a partir desse momento, ele deu uma caída. Aí logo na sequência teve do Luiz Araújo e o time caiu mais ainda dentro do campo. Eu acho que aquilo ali chegou a abalar a confiança dos jogadores em campo. Eu pergunto a você, e a nação rubro-negra no Brasil e no mundo também quer saber. Nós recebemos aqui várias ligações. O Gerson fez falta? Sim, o Gerson faz falta. O Gerson faz falta porque ele é um líder de dentro de campo também.
Ele é aquele jogador que ele tá no meio, ele tá no ataque, ele tá na defesa, ele sai jogando, ele faz ali a transição meio campo-ataque, ele chega no ataque para concluir também. Então, o Gerson é um jogador que ele faz falta assim no meio campo do Flamengo ali. Agora, é aquele detalhe, o cara estava suspenso, não podia jogar, e aí? Ficou assim toda vez que ele ficar fora. Agora, eu acho também, Napoleão, que esse negócio de ficar mudando o time constantemente faz com que o time não tenha o entrosamento necessário que precisa ter. Você falou a língua do torcedor. E mais uma coisa que eu quero mandar um recado aqui para os jogadores do Flamengo. Meu amigo, vocês estão vestindo o manto sagrado. Eu não vejo mais o Flamengo, cara, fora o Thiago Maia, eu não vejo o Flamengo dividir uma bola, rapaz. Tu vê como é que o Botafogo divide? Os caras entram, parece que estão indo num prato de comida. O Flamengo é aquele tantozinho, pá, aquela frescuragem toda, desculpa a expressão. Jura? Porra, os caras não dividem uma bola, cara. Querem só jogar de categoria, meu irmão. Quando a situação tá ruim, tu já jogou bola? Eu já fui profissional. Meu irmão, quando a situação tá ruim, tem que dar bico, tem que dar chutão. Não pode ficar naquele tototó ali, o goleiro sai e dá pro Fabrício Bruno volta pro goleiro, aí dá pro outro lado, os caras já fecham, já cercam. Pelo amor de Deus, cara, não dá pra aguentar, não dá pra é muito duro pra nação aguentar isso. Realmente o Flamengo tá com essa dificuldade de poder sair jogando de trás e criar. Antes o Flamengo conseguia envolver os adversários, hoje não tá conseguindo. Pô, os caras querem copiar o Fernando Diniz, cara. O Fernando Diniz tá mais de 2 anos trabalhando com esse sistema, cara. Entendeu? Com esse sistema de saída de bola ali, qualificada, pelo amor de Deus. Pô, isso me irrita profundamente. Olha, tem muita coisa pra falar do Flamengo. Antes, porém, eu vou tentar aí, pra você, telespectador, pra você, torcedor do Flamengo, vamos aqui ouvir atentamente o que o nobre treinador Jorge Sampaoli tentou explicar mais esse vexame do Flamengo. Joga na telinha da TV 1 das Play, meu querido William. Puedo falar de este jogo. Este jogo, o time tuvo muchas oportunidades para ganar el juego. Falta un poco de tranquilidad a la hora de la contundencia. En referencia a otros juegos, creo que faltó, como você dice, algo de conexión. Mas hoy Inter o time tuvo en el primer tiempo 4 acciones claras de gol, en el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático, pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo hablaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente, seguramente aparecerán los resultados. Aún no considero lo que você fala, no estoy de acuerdo con eso. Mas o futebol, Flamengo es un time que la obligación es de ganar siempre. No, repito, la actuación del time hoy no comparto porque Inter terminó jugando casi con un 70% de titulares hoy y Otimi Noso pasó por encima casi todo el segundo tiempo y tuvo muchas claras en el primer tiempo. El rival no pateó al arco. Entonces, considero que el análisis es por el contexto y no por el análisis en sí. Me parece que usted está analizando el contexto, no el juego. Muito bem, daí as explicações do bravo técnico Jorge Sampaoli. O meu querido Flazoeiro, Guilherme Flazoeiro, disse que o espírito que ele tinha falado, o Sampaoli falou que o Flamengo amassou o Internacional. Eu não vi ele falar isso, não sei que tenha sido outra pergunta. Ele falou que teve 70% de posse de bola, e isso teve, né? Porque o Internacional recuou todo, né? Que é o estilo do Internacional. E quase faz o gol, o Ener Valencia quase faz o gol, né? Esse é o estilo. Aliás, meu irmão, todo time que vem jogar contra o Flamengo, será que ninguém observou isso, gente? Todo time que vem jogar contra o Flamengo no Maracanã joga todo atrás, explorando o contra-ataque, né? Explorando os contra-ataques. Você sabe que o Flamengo tem 2 alas que voam muito, né? E até agora não conseguiu uma fórmula para cobrir, né? Então,
Quando o Lucas, lateral esquerdo, Ayrton Lucas, vai, o lado esquerdo fica descoberto. Quando aquele menino que tá voando baixo, Wesley, vai, o lado direito fica descoberto. Aí tem que sair o Fabrício Bruno. Aí fica um buraco no meio, entendeu? Então, cara, porra, até o leigo tá vendo isso, né? O que você achou aí das declarações do Bravo, Jorge Sampaoli, que tá com os dias contados? Ele tá balançando no carro, até mesmo porque devido àquele ocorrido do preparador físico que ele trouxe. Eu acho que aquilo ali abalou. Lembra esse episódio que o Flamengo ganhou o Atlético Mineiro lá? Sim. Parece que o Flamengo perdeu o jogo, porque, pô, só se falava do soco do Pedro, depois teve o problema do Gerson, enfim. E eu acho que isso aí acabou perdendo, ele perdeu o grupo. Acabou que ele perdeu o grupo. E o jogo de ontem, realmente, o Flamengo pode ter tido posse de bola, mas o Flamengo teve duas grandes oportunidades no segundo tempo. Aliás, no primeiro tempo teve a do Luiz Araújo, que acabou... Entrou na cara do gol. Acabou errando. Ou seja, no jogo todo, 3 grandes oportunidades. Tu diz assim, oportunidade. De fazer o gol. Né? Assim como o Internacional teve com o Ener Valencia, que acabou perdendo. Então, o que acontece? O Flamengo normalmente é um time que tem a posse de bola, cria muito e fazia os seus gols. Nesse jogo ele criou pouco, teve a posse de bola, criou pouco, né? Acabou perdendo as poucas oportunidades que ele criou e também poderia ter sofrido gol. Então o Flamengo deu uma caída forte e precisa recuperar aquele bom momento que vinha até alguns jogos atrás. No momento agora o Flamengo não vive um bom momento e pode ser aí, né, esse momento que está passando o Sampaoli, né, já se fala em demissão dele, a torcida vaiou, não gostou, chamou de sem vergonha, né? Com razão, porque o torcedor paga, ele tem direito. Não pode ofender ninguém, né? A integridade do treinador, dos jogadores, não pode. Nem partir para violência. Isso aí eu acho que é válido. É válido mesmo porque, para chamar até o jogador, os brilhos do jogador, para que os jogadores possam sentir que realmente ele está representando o manto sagrado do Flamengo. Agora, eu tenho algumas informações aqui, que eu apurei hoje pela manhã, antes de vir para a televisão. Nosso programa é ao vivo, para o Brasil e para o mundo, e também no nosso canal de YouTube. Aliás, eu quero até pedir a você, meu amigo internauta, você que nos acompanha há mais de 35 anos, nós estamos agora aqui também na TV Ondas Play, no nosso canal de YouTube, e inscreva-se no nosso canal, não paga nada, não paga absolutamente nada, é só se inscrever no canal e dar o seu joinha, tá? Faça parte aqui do nosso grupo, né? Você que nos acompanha no Brasil e no mundo, né? Estamos agora também no canal de YouTube. Faça a sua inscrição agora e dê o seu joinha. Eu tenho as seguintes informações. Quando eu saí, dei uma ligadinha lá para os meus contatos lá na Gávea, porque tem o Ninho do Urubu e tem a Gávea, né? As informações precisas estão lá na Gávea. Então me passaram o seguinte. Rapaz, eu sinto de falar que o Sampaoli, eu acho que eu tô com o falecido Espinosa na cabeça. Sim. O Sampaoli está com os dias contados. Há uma frente que quer a demissão dele de imediata e a outra que não quer, né? Se me pedirem a opinião, eu vou dizer que não é o momento de mandar ele embora. Porque tem uma decisão aí contra o São Paulo, né? E qualquer treinador que vier agora não vai ter condições de montar o time para essa decisão. São 2 jogos. Copa do Brasil, o único título que o Flamengo tem chance, real, né? Então, aí que essa minha fonte lá, me passou lá dentro da diretoria, não posso citar o nome. Seguinte, o São Paulo deve ficar até o final do ano, né? Provavelmente. Vai depender muito desses 2 jogos contra o São Paulo, mas vai ficar até o final do ano, né? Então, há uma corrente que já está se movimentando para que o Felipe Luiz venha assumir interinamente, né? E o Felipe Luiz é muito querido com o grupo e já estão falando aí, para ele ser o substituto. Eu lembro, inclusive, quero lembrar da nação rubro-negra, que o Flamengo foi, inclusive, campeão do mundo, o Paulo César Carpegiani, que era jogador de meio de campo, né? Grande líder, e assumiu o time exatamente no momento de dificuldade e juntou, uniu o time, o Flamengo ganhou tudo, né? Naquela época. Então, pode ser que aconteça. Agora, existem aí algumas perguntas que tornam-se necessário. O Felipe Luiz é jogador. Ele já tem a formação básica, já tem o diploma da CBF, da FIFA para assumir? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Ele está preparado para assumir? Né? Será como seria a aceitação dos jogadores? Né? E também ele tem contrato de profissional, teria que rescindir o contrato e fazer um novo contrato, correto?
Então, são as questões aí que a gente vai colocar um ponto de interrogação para ser. Não estou dizendo que ele vai ser o treinador. A fonte me passou essa informação, né? Outra coisa, falaram também, depois eu quero ter os comentários, falaram também Rogério Ceni, a volta do Rogério Ceni, que ele conseguiu unir Pedro e Gabigol, pô, fez um campeonato espetacular, ganhou 2 títulos pro Flamengo, e um Burzunda lá que não tem expressão nenhuma, dedurou o Rogério Ceni, o Marcos Braz, a diretoria, mandou o cara embora. Cara vencedor. Mandaram o cara embora porque disse que ele era muito duro e que falava duro com os caras lá. Porque tu tem o quê, meu irmão? Tu erra, tu quer que eu fique passando a mão na tua cabeça, companheiro? Para com isso, meu irmão. Então, são as notícias. E aí? Então, assim, o Flamengo não pode, hoje, no momento que está, o Flamengo optar por ficar sem um treinador antes dessa decisão, como você não passou, né? É importante. Não porque o Flamengo loucura mandar o São Paulo embora agora. Exatamente. É loucura. É chegar e pegar uma diretoria toda e jogar no manicômio. Exatamente. E detalhe que talvez o Flamengo fique até sem a presença do Arrascaeta nessa final. Não, com certeza, meu irmão. Arrascaeta e o Luiz. Luiz Araújo eu nem falo. Agora Arrascaeta é a cabeça pensante. Por isso que a princípio eu falei o Arrascaeta. Então é um jogador que ele define o jogo. Então o Flamengo. Numa bola parada, num passe magistral. Muito bem isso. Então a saída dele agora seria realmente um tiro no pé. E eu acho precipitado essa troca de repente tirar o Sampaoli e trazer o Felipe Luiz. Eu acho que ele precisaria trabalhar um outro clube menor, categoria de base, para depois assumir o Flamengo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. A volta do Rogério Ceni seria uma boa para o Flamengo. Agora, o Flamengo tem que ver que às vezes o Flamengo tem isso, né? Pô, o Rogério Ceni vinha fazendo um bom trabalho, foi... Mandaram embora. O Dorival veio e fez um... Mandaram embora. Pô, não dá para entender. Só louco entende isso aí. Só louco entende esses caras aí da diretoria do Flamengo. Bom, já falamos muito de Flamengo, vou agora só fechar em relação ao Arrascaeta e o Luiz. Foi feita hoje uma ultrassonografia, que dá o nome, né? E constatou lá uma lesão aqui na coxa, né? E já teve esse tipo de lesão. Vamos torcer para que não seja tão grave e que o Flamengo consiga recuperá-lo. Arrascaeta, que eu me refiro. Sim. Né? Para os 2 jogos decisivos, né? Dia 17, são 2 domingos. Né? Decisão da Copa do Brasil. Saindo do Flamengo, do meu amigo Zito, lá de Caxias, vamos falar agora do... Sabe de quem? Segue o líder. Segue o líder aí, William. Bota aí o escudo aí. O time da Estrela Solitária, o Botafogo aí. Estrela bonita, hein, rapaz? Estrela meu amigo, olha, eu vou te contar uma coisa, né? Eu tô nesse negócio há algum tempo. São mais de 35 anos. Eu já vi o Botafogo campeão em 95, né? 95, depois da Copa de 94. Nas mesmas condições, né? O time começou desacreditado, aí formou aquele time com Donizete, Túlio, aquele time espetacular, Sérgio Manuel, Jamil, Beto, campeão brasileiro. O time do Botafogo hoje, tem que falar isso, além de estar acertado em campo, jogadores comendo grama, você vê a disposição, sangue nos olhos dos jogadores do Botafogo, cara. Porra, o cara quando divide uma bola, William, parece que tá indo no prato de comida, aquele Adrielson. Porra, ele vai com tudo, a zaga vai rasgando, é o meio de campo, goleiro fechando o gol, cara, isso é pinta de campeão, né? Não é à toa que o Botafogo tá com esses números aí no Campeonato Brasileiro. Então, e o time para ser campeão tem que ter sorte também. O Botafogo tá sendo muito bafejado pela sorte. Em alguns jogos em que ele não joga bem, a bola acaba sobrando pro atacante, o atacante vai lá e... O primeiro tempo contra o Bahia foi isso. O próprio técnico vai falar aqui, eu gosto do Bruno Lage por isso. Ele não fica inventando aí mariola, não. Então, fala do jogo do Botafogo aí, a vitória 3-0, mais uma. O time foi para 51 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí? Uma boa ideia, né? Que o Botafogo trouxe aí. Vem cá, tá falando que o 51 é uma boa ideia? Olha aí que a direção vai. Você já tá vendo aí os melhores momentos. O primeiro tempo, o Bahia fez um jogo muito duro com o Botafogo. Ela perdeu um gol feito, né? Perdeu um gol feito. E a primeira grande oportunidade que o Botafogo teve foi... Fez aos 3 minutos. E fez um gol, né? Então, o que acontece, né? O time do Botafogo começou, quando abriu o placar, né? Trouxe, assim, essa tranquilidade para o Botafogo. Mas o Bahia não
se obteve de ir em busca do empate, né? Continuou ali, né, tentando chegar, e aí perdeu essa quantidade. Olha essa bola. Mas também Meu tá ali Deus o PR ali, né, que vive. Cara, eu não consigo entender como é que o PR e o Adrielson não foram convocados para a seleção. Tem que perguntar pro Fernando Diniz, né? Porque ele não está na relação dos grandes empresários. Do Bertanucci, não são jogadores do Bertanucci. Os dois estão jogando muito, né? E o Botafogo, depois que fez seu primeiro gol, aos pouquinhos foi, né, dominando aí. Sendo o seguinte, né? Nesse lance aí, né, teve um lado interessante. No domínio, no primeiro domínio do Segovinha, a bola escapuliu dele, mas o escapuliu dele sobrou pro Diego. Mas é isso aí que eu tô Diego falando. Costa que fez um passe. O time quando tá com sorte, meu amigo, é isso que acontece. O cara chuta errado, a bola bate na zaga e volta. Isso aí. E aí no chutão do goleiro, ó, eles conseguiram tomar a posse de bola. O Gabriel Pires que voltou bem, fez o cruzamento. Diego Costa de cabeça, cabeceou. Agora, porra, foi frango. Falhou. Foi frango. É o que eu acabei de falar, quando eu falei na abertura do programa. Os caras contra o Flamengo é o jogo da vida deles. Eles agarram até pensamento. Sim. Quando vai jogar contra o Botafogo, contra o time, toma esses frangos. Teve um também do Fortaleza lá, contra o Curitiba. Frangaço. Foi sim. Pô, pelo amor de Deus. E o detalhe é que ele também saiu jogando errado, né? Presta atenção. Eu não estou dizendo aqui que o Botafogo não teve mérito para ganhar. Teve mérito, que é um time grande, sim, tá? Teve essa bola na trave, poderia ter saído o terceiro gol. E aí a grande jogada desse garoto aí que tá surpreendendo, né? Ele que era muito vaiado e agora tá fazendo a bola que ele meteu, né? Ganhou a bola lá. A tranquilidade. Quando o cara tá bem, tem essa tranquilidade de driblar o goleiro. Se é o cara do Flamengo, vai tentar querer chutar. O goleiro pega. Tá sem tranquilidade, pô. Então, o cara tá tranquilo, foi lá, driblou o goleiro. Fez o gol, isso é pra comemorar. O Botafogo consegue aí mais uma grande vitória, né? 100% no Engenhão, não perdeu nenhuma partida. Tá com 51 pontos, 11 à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, certo? E acho que vai ser muito difícil. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. O Botafogo só perde esse título pra ele mesmo. Esse título tá na mão. Sim, é verdade. Pelos pontos conquistados no primeiro turno, disparado, e agora no segundo turno começando bem, o Botafogo só perde esse título pra ele mesmo se houver uma catástrofe. O título tá na mão. O título tá na mão. E o grupo tá... Vão forçar, vão começar agora a partir da terceira, quarta rodada, vão começar a arrumar coisa para atrapalhar o Botafogo. Pode crer no que eu estou falando, sim, né? Sim. Vão começar principalmente nos jogos fora, que dentro de casa eles têm medo, mas lá fora vão marcar falta que não foi, vão fazer um bocado de coisas aí. E eu estou falando, Napoleão Nascimento está falando isso. Escreva o que eu estou falando, torcedor botafoguense. Escreva exatamente o que eu estou falando hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 28 de agosto. 28 de agosto. A partir de agora, é tudo contra o Botafogo. Vão dar pênalti que não foi, vão dar impedimento que não foi, e o VAR não vai nem interferir. Vai acontecer. Agora todo mundo contra o Botafogo. Você já viu. Você já viu lá em São Paulo o que aconteceu, né? Então, isso aí já é o início do que vai acontecer agora, a partir da 22ª rodada. Bom, vamos curtir então o Bruno Lage. Eu gostei muito, cara. Eu tava lá, eu gostei muito da coletiva do Bruno Lage. Joga aí na telinha da TV Ondas Play, também no nosso canal de YouTube, a coletiva do Bruno Lage, meu querido William. A grande diferença deste jogo para o último aqui em casa foi que nós marcámos os gols das oportunidades que criámos. Porque no último jogo jogámos com a mesma qualidade, tivemos o mesmo número de oportunidades, não marcámos tantos gols e acabámos por sofrer um. Mas sobre este jogo é um pouco isto, é uma entrada muito boa da nossa parte, com um gol, e durante 20 minutos penso que controlámos sempre o jogo, dominámos o jogo e fomos tendo algumas oportunidades. O Bahia é uma equipa que gosta de ter bola, é uma equipa que cria também oportunidades e que vem e vinha no seu melhor período, e nós conseguimos contrariar isso com uma forte pressão, a conquistar muitas bolas no meio campo ofensivo, a não deixar que eles se sintam confortáveis com bola, um trabalho muito forte dos homens da frente, e com um entendimento também muito bom dos alas, quer do Vítor, quer do trabalho Segovinho,
estar junto aos médios para estarmos sempre compactos, sólidos na nossa pressão. E há ali um momento em que o Bahia eventualmente termina a primeira parte melhor que nós, porque também no nosso momento de transição, no momento em que podemos fazer o contra-ataque, estávamos a jogar muito por dentro e eventualmente podíamos jogar por fora e explorar a velocidade dos nossos homens, quer do Vítor, quer do Segovinha. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas de Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Ô Marquinhos, agora o Botafogo muda a chave, volta para a Sul-Americana, vai para a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça, tendo que ganhar. Que o empate vai pro tiro livre na marca do pênalti. O primeiro jogo foi 0-0 aqui, né? Tem essa opção. Tem essa opção de empatar e... Aliás, foi 0-0 não, foi 1-1, né? O jogo daqui foi 1-1. Foi 1-1. Tava vencendo até o final. Aos 40 e pouco do segundo tempo, cedeu o empate. Então, quer dizer, o empate vai para os pênaltis e uma vitória classifica o Botafogo. É muito difícil esse jogo. Lá na Argentina é muito difícil. Mas, como o Botafogo tá voando baixo, deve colocar o time principal. Esse título é importante pro Botafogo, hein? Sim. Esse título vai ser importante. O Botafogo passando para a próxima fase, vai disputar aí, já tá bem no brasileiro, né? Pô, e mais uma Sul-Americana, o negócio vai ficar bom. Saindo do Botafogo, vamos falar do Tricolor das Laranjeiras, Fluminense. Bota aí o hino do Fluminense. Maravilha, né? O hino do Fluminense, o escudo do Fluminense. Fluminense que foi pra lá, eu e o Marquinhos aqui na sexta-feira, a gente falava que o jogo ia ser difícil. Só que eu não esperava que o Fernando Diniz colocasse todo o time em reserva. Ele colocou o time todo de reserva, né? Mesmo assim, o Fluminense conseguiu virar um jogo. Estava 1-0 para o Atlético, o Fluminense virou um time de reserva. E o Atlético teve um jogador expulso logo aos 19 minutos do primeiro tempo, facilitou muito. E mesmo assim, o Atlético com 10 conseguiu o empate já aos 47, 48 do segundo tempo. Fala desse jogo aí, enquanto os telespectadores se deliciam com os melhores momentos. Vamos lá. É um jogo que surpreendeu pelo fato do Diniz ter entrado com o time totalmente reserva. Do goleiro ao ponto esquerda, os garotos da base. E o Fluminense começou, assim, um pouco claudicante, acabou tomando gol no início do jogo, praticamente, né? Esse bate-rebate aí, a bola sobrou. E aí, o Eric. O Kaká, quem fez esse gol foi o Kaká, né? A bola foi chutada pelo Eric e o Kaká meteu. Zagueiro. Bate-rebate, ele conseguiu fazer o gol da equipe do Atlético. E o Fluminense ali, né, começou a entrar no jogo aos poucos, né? Teve o lance da expulsão, bem expulso, o jogador entrou com o cotovelo. Parabéns. Expulsão, os caras nem reclamaram muito. Na verdade, ele deu cartão amarelo, o VAR que falou que era coisa pro vermelho. E foi uma cotovelada assim, bem desleal, né? O jogador de costa. Rafael Cláudio, né? Isso. Jogador de costa, foi uma cotovelada bem desleal. E aí o jogador acabou sendo expulso, que acabou. Olha quem tá correndo atrás dele, vê se tu lembra dessa figura. Vidal. Né? E foi bem expulso e aí abriu um jogo diferente para a equipe do Fluminense. Olha aqui, anula o cartão amarelo, vermelhinho para você. Tá bom, vamos lá. E aí o Fluminense, né, acabou achando o seu gol, teve até outras oportunidades antes do chute do Lelê, que o goleiro fez a defesa. Né? A bola entraria, porque ela estava fazendo a curva para entrar lá no cantinho. E o Fluminense continuou pressionando, principalmente aqui pelo lado direito, até que acabou achando o seu gol com o Guga, né? O Guga que estava aí nesse lance, ele dominou e já matou o zagueiro, que inclusive fez pênalti, tá? O zagueiro fez pênalti. Ressuscitaram o Guga, meu amigo. Se não tivesse todo mundo tá dizendo que o cara ia ser mandado embora. Se ele não tivesse feito o gol, teria sido o impedimento. O impedimento não, o pênalti. O gol importante, foi o empate. Foi o empate. E aí o Fluminense passou a tomar conta do jogo, porque também estava com um jogador a mais, foi pressionando ali a equipe do Atlético, que acabou ficando ali próximo ao seu gol, e acabou o garoto aí, né, da base fazendo o segundo gol da equipe do Neto, né? Fluminense.
né? O garoto vibrou muito com esse primeiro gol, ficou muito... Até eu, né, meu irmão? Pô, uma oportunidade dessa de ouro. Verdade. O Lele que tem que criar vergonha na cara e voltar a jogar bola, porque os dias dele estão contados. Realmente ele... Uma oportunidade dessa, pô. O cara goleador, entra no time com 10, com 11 contra 10. Pelo amor de Deus, chega a arrebentar, pô. O Fluminense no finalzinho acabou dando esse mole aí, né? Não deixaram o Vitor Roque livre, meu amigo. Deixar o Vitor Roque livre é pedir para tomar gol. E aí, ele de cabeça empatou o jogo já no final. Muito bem, vamos então, já de imediato, que ainda tem que falar do Vasco, né? Vamos de imediato agora pedir aí a coletiva do Fernando Diniz. Ver o que o Fernando Diniz vai falar. Eu vou ficar aqui atento para ver e ouvir o que o Fernando Diniz vai falar desse empate. 2-2. Vamos lá. Roda aí na telinha da TV1 das Play, William. Boa noite. É um misto de um trabalho bem feito, pode dizer assim. Os jogadores se esforçaram muito, entenderam o que o jogo pedia, e de frustração no final, porque é muito difícil para a gente fazer os 2 gols, a gente tentou de tudo quanto era jeito. E tomamos um gol de uma jogada extremamente mapeada pela gente, dos cruzamentos que o Atlético faz com bastante gente na área. Então, a gente podia até tomar o gol, mas esse tipo de gol foram 2 coisas que a gente tinha mapeado muito bem, bola parada e esse tipo de cruzamento. Então a gente tinha como evitar o cruzamento, a gente perdeu uma bola boba no segundo gol, a bola estava no nosso pé, então a gente tinha facilmente como evitar o cruzamento e a gente podia estar com a área muito mais cheia também para evitar o gol. Então é um sentimento de frustração que, pelo que a equipe produziu, a gente mereceu a vitória. Em que pese a expulsão do Atlético, que modifica o jogo. Jogar com um jogador a menos é difícil. Mas quando o jogo estava também 11 contra 11, a gente estava um pouco melhor, o jogo estava equilibrado, mas a gente estava conseguindo encaixar o nosso jogo. A primeira bola que o Atlético chegou praticamente foi a bola parada, que bateu na mão lá e saiu o gol deles. Então é um misto assim, de sentimentos, de um trabalho muito bem feito e de frustração. Dos poucos vacilos que a gente deu no jogo, a gente acabou sendo penalizado com empate. Olha, eu, sinceramente, eu dou muita paulada aqui do Fernando Diniz, que até meu amigo, né, na época o Jair levou ele lá pra Olaria e tal, conheci ele desde a época que era jogador. Eu dou muita paulada aqui, só bate quem eu gosto. Mas eu tenho que elogiar o Fernando Diniz, a coragem, a ousadia de colocar um time todo de reserva para jogar contra o Atlético Paranaense lá dentro da arena. É um time praticamente imbatível, né? Sim. Mas discordo o fato de ter colocado alguns jogadores. Pô, o Fluminense só joga quinta-feira pela Libertadores. Vai que não dá certo, tá com a classificação assim, ó, na mão. Vai que dá uma zebra lá contra o Olímpia. Pô, tomara que isso não aconteça, pelo amor de Deus. E aí, vai ficar só com o brasileiro. É verdade. Mas ele fez a opção, acabou não sendo um resultado. Não, trouxe um ponto de lá e botou a garotada pra... Se não fosse aquele golzinho no final... Eu vou falar uma coisa, hein, cara. Esse Léo Fernandes, né? Que jogadoraço que o Fluminense contratou. O moleque. Mas joga demais, cara. Já ele tá ganhando ali a posição. O Ganso que se cuide. Ele é um jogador habilidoso, que mete bola comprida e que não fica naquele totozinho, né? Como o Ganso faz. Domina e pá, né? Então, muito bem. Vamos falar agora do Vasco da Gama. O diretor tá danado, cara. Soprando aqui, bora, vamos correr. Tu acha que eu vou deixar de falar do Vasco? Não pode. Do meu querido deputado Renato Machado? Vamos falar do Machão da Gama. Tira aí o hino do Fluminense, bota aí o escudo do Vasco. Rapaz, o Vasco quase traz um resultado bom lá direto do Allianz Parque, em cima do Palmeiras. Fala do Vasco aí, meu querido. Então, use todo o seu poder de síntese que está com o horário entrando. Olha, o Vasco foi para a partida sabendo que seria um jogo muito difícil. Lutou o tempo todo, né? No primeiro tempo, né, teve alguma dificuldade para marcar o Palmeiras, mas deixou pouco espaço. Sofreu um gol de bola parada. E também fez o seu gol que foi anulado aí, né? Muito se fala aí sobre esse lance. A minha pergunta é o seguinte, se fosse a favor do Palmeiras... Não seria anulado. Alô, CBF, se fosse a favor do Palmeiras, lá no Allianz Parque, duvido e dó. Não seria fosse anulado esse gol. E ganhou a imprensa e dizer, pô, o gol mais lindo do campeonato. Pode ter certeza. E o Vasco está sofrendo esse problema com o VAR, né? Olha lá que golaço, que pintura de gol. O VAR decidiu anular aí em menos de 1 minuto, se eu não me engano.
contra o Atlético, com os 2 minutos para poder definir aquele lance com o Vegete no gol do Vasco. E ainda teve o lance do Peck, que o jogador do Palmeiras segurou a camisa do Peck, fez um pênalti claríssimo e o VAR nem chamou. Esse lance ali, se o Richard Rios cai, o cara ia dar pena. Com certeza, ia dar pena. Então o Vasco poderia ter conseguido um empate, mas esse resultado estava dentro dos planos ali que o Vasco está traçando para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. O campeonato do Vasco não é contra o Palmeiras, e sim dos clubes, né, que estão um pouquinho acima ali, que é o Santos, o Goiás, o Coritiba, o América, o Internacional, o Corinthians, que estão um pouco acima na tabela de classificação. Né? Fez uma boa partida, né, mas acabou sendo penalizado pelo gol desse aí, ó, que não pode deixar, por exemplo, ele ter esse espaço. Ele desequilibra, né, meu? Esse cara desequilibra. E na bola parada ele acertou um pombo sem asa. Como, né, o Abel Ferreira disse que o chute do Paulinho foi de sorte, né, na entrevista dele. Então eu vou dizer também que o chute do ele vai chutar 10 e uma vai entrar, foi essa que entrou. Foi um lance de sorte. Então o Vasco acabou sendo penalizado. Foi nessa falta aí? Foi nessa falta aí. Pois é, vamos ver o gol. Eu nem queria ver, mas o Willian está dizendo, não, você é profissional, tem que ver. Não, vamos ver o gol, Vamos ver o gol, lá na gaveta, lá. Golaço, né? Bateu no canto, acertou o ângulo. Que coisa, rapaz. Tem gente que acha que o goleiro falhou, mas eu não acho. Não, quem falhou nada? Foi lá onde a coruja dorme. Foi um golaço, meu irmão. Um golaço. Olha só. Lá onde a coruja dorme. Maravilha, maravilha. O gol foi bonito, a gente tem que falar. O gol foi bonito, né? Sei que o nosso querido deputado não vai gostar, mas, ó, Renato, o gol foi uma pintura de gol, companheiro. Foi realmente muito bonito. Me diz uma coisa, o Vasco volta a jogar agora. Domingo, 18h30. Lá em Salvador? Contra o Bahia? Contra o Bahia. Será que teremos vingança? Cara, o Bahia foi o único que venceu o Vasco aqui, rapaz. São Januário, hein? Precisa vencer para devolver isso aí e conseguir pontuar para sair da zona de rebaixamento. E até mesmo chegar mais perto do Bahia. Como nós estamos em cima do laço, eu ia até botar um trechinho do Ramon Dias falando sobre essa derrota, que na minha opinião foi injusta. Na minha opinião. Você aí, meu amigo de outras emissoras e tal, que puxa saco lá do pessoal de São Paulo e tal, na minha opinião foi um resultado injusto. O Vasco não merecia perder esse jogo. Mas, tudo bem, vida que segue. Agora é esperar aí o próximo jogo contra o Bahia. O Vasco vai sair dessa. Com certeza vai sair. Pela bola que está jogando, vai sair. Bom, nós estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Estamos em cima do laço, né? Marquinhos, obrigado por mais uma sua participação aqui no Momento do Esporte. Sexta-feira tem mais, né? Falando da rodada, dos jogos do meio de semana, porque você sabe que aqui no Momento do Esporte você não perde o lance, né, meu irmão? Tudo que acontece de esporte do Brasil e do mundo, você vê aqui com credibilidade. E notícia, né? Factoide não, são notícias precisas. Aqui, TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.